Deus ele possa abençoar. Abra sua Bíblia também, por gentileza, no livro do Atos, capítulo de número 3, tem uma palavra de Deus para a nossa vida. Quero louvar a Deus pela vida da minha cunhada, né? A Rose Ferreira, e a minha cunhada Andréia, e a minha namorada Clécia Ferreira. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar essas mulheres pregadoras do Evangelho, da verdade. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, pregador Janson Silva, e externar minha gratidão ao meu pastor Naldo, que teve a confiabilidade de mais uma noite, irmãos, me confiar a pregar a palavra do Eterno. Livro do Atos, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo. Diga comigo, diga: eles subiam juntos ao templo, a hora da oração a nona. Aumenta o fundo só um pouquinho. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. Diga: para pedir, diga esmola, aos que entravam. Agora pule comigo para o versículo 6 e diga assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém, igreja? Pode sentar dando glória a Deus e aplaudindo ao Eterno, porque Ele merece, irmãos. Quero pregar uma palavra aqui conhecida, uma palavra rema, irmãos, uma palavra muito poderosa para mim e para a sua vida. Acredito que Deus, Ele não vai permitir com que eu e você venha sair da mesma forma que eu e você adentrou nessa noite por essas portas. Uma história muito bonita de ser pregada. Primeira vez que estou ministrando essa palavra, mas eu acredito que o Espírito Santo da verdade, ele vai falar, irmãos, ao nosso coração, porque nós não falamos nada se Ele assim não colocar a palavra em nossa boca. Irmãos, os discípulos, eles receberam autoridade, né? Antes mesmo da morte do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele tinha dado uma ordem para os seus discípulos, para que eles fossem adiante dele para Galileia, e depois eles fossem para Jerusalém, porque estava escrita uma promessa, que eles iam receber poder e autoridade, que do alto ia ser revelado. Diz a Bíblia que o Senhor ordena aos seus discípulos agora ir para Jerusalém, porque do alto eles iam receber um revestimento com o Espírito Santo da verdade. Interessante dizer é que antes mesmo dessa trajetória acontecer, nós sabemos que os discípulos, eles tiveram várias dificuldades no seu ministério. Eles passaram tempos e anos andando com o nosso mestre, cerca de mais ou menos 3 anos e meio. A Bíblia vai dizer que eles andaram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante é que quando eles andavam com Ele, vários acontecimentos inesperados aconteceu para que eles viessem criar uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Várias passagens vai dizer acerca de adversidades que eles tiveram no caminho. E teve um certo tempo que os discípulos, eles estavam amedrontados, irmãos. Como assim? A Bíblia diz lá no livro de Lucas, também dizendo que aconteceu uma tempestade quando eles estavam ali, aleluia, indo para o outro lado da margem. A Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele estava na polpa do barco dormindo. E o que acontece com isso? Acontece que a Bíblia vai dizer que sopra um grande vento no barco. E quando aquele vento é soprado, o que acontece? E os discípulos, eles começam a temer. Aleluia. Por quê? Porque eles ainda estavam passando por um processo de amadurecimento na fé. Eles estavam passando por um processo de amadurecimento cristão. E não é diferente comigo e com você, irmãos. Na caminhada não é fácil servir a Deus. Não é fácil, aleluia, você ter uma vocação com Deus. Porque é muito fácil você vir para a igreja, irmãos, cantar, louvar, pregar e dizer que servimos ao Deus de Israel. Mas o interessante, irmãos, que para servir a Deus não é de qualquer maneira. Para servir a Deus não é de qualquer forma, pregador Janison. Para servir a Deus tem que ter um compromisso, tem que ter uma vocação, irmãos, tem que ter um posicionamento diante do altar do Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele não habita, irmãos, em templo feito de mãos humanas. Mas esse lugar aqui é um lugar consagrado, é um lugar santo, é um lugar que tem pessoas que oram, que pagam preço, pastor, que dedicam suas vidas em orações de madrugada. Para quê? Para que Deus, Ele possa assim derramar o seu poder sobre o templo. E não foi diferente com Pedro e com João. A Bíblia diz que Pedro e João, irmãos, eram um dos discípulos que mais andava com o Senhor Jesus de Nazaré. Todas as feitas que o Senhor saía para operar milagres e maravilhas, Ele andava com 12 discípulos. Mas tinha ocasiões que Ele chamava somente 3 em secreto.
Diz a Bíblia que quando ele estava indo de encontro, aleluia, à casa de Jairo, um homem que era chefe da sinagoga, a Bíblia vai dizer que quando ele está indo de encontro à casa de Jairo, porque a filha de Jairo, Jânio, ela estava adoentada, estava a ponto de perder a vida. Interessante é que quando ele estava indo ao encontro, a Bíblia vai dizer que uma certa mulher, ela vem ao encontro e ela rompe uma multidão. E o que acontece com isso? Que quando ela rompe aquela multidão, ela vai tocar na orla da vestimenta do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que quando ela toca nele, dele sai virtude. Virtude é uma palavra hebraica que significa dunami, ou seja, dinamite. O que é uma dinamite? Você já viu uma dinamite quando ela explode? Foi o que aconteceu com aquela mulher e com Cristo. Quando ela topou na orla da vestimenta dele, a Bíblia diz que acontece uma dunami, uma dinamite, um poder no reino espiritual é liberado do céu para a terra. E quando ela toca, ele para e diz: alguém tocou nas minhas vestes. Por quê? Porque de mim eu senti que saiu virtude, eu senti que saiu poder. A Bíblia diz que agora, quando ele estava indo, Jairo, ele observa aquele milagre acontecendo. E o que acontece? Acontece que quando ele está indo de encontro à casa de Jairo, um homem enviado pelo capeta, melhor dizendo, eu creio assim, irmãos, ele vem chegar para Jairo e vai dizer: Jairo, não incomoda mais o mestre. Por quê? Porque a tua filha já está morta. A Bíblia diz que o Senhor agora olha para Jairo, aleluia, e vai dizer: não temas, crê somente, porque a sua filha há de ressuscitar. A Bíblia diz que ele vai ao encontro e quando ele chega na casa de Jairo, ele vai chamar 3 discípulos para entrar. Por quê? Porque estava acontecendo um alvoroço ali, todas pranteando. Existia mulheres naquela época chamadas de carpinteiras, que eram pagas para chorar, um choro falso, irmãos. E quando Jesus ele chega, que ele vê aquele alvoroço, aquela hipocrisia, eu acho lindo, que ele começa a mostrar o seu poder. Ele vai dizer: para que esse alvoroço? Por que esse alvoroço? Porque a menina não está morta, ela somente dorme. Ou seja, irmãos, eu quero dizer para mim, para a sua vida nessa noite, que diante do problema que você está enfrentando, diante das dificuldades que você está passando, eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que o Deus que eu e você serve é um Deus grande, é um Deus que tem poder no céu, é um Deus que tem poder na terra, é um Deus que opera sinais e maravilha, pastor Naldo. A Bíblia vai dizer que para aqueles que confiam em Deus, irmãos, para aqueles que estão em Cristo, quando morre, não existe morte. Por quê? Porque a morte para Cristo é apenas um sono leve, irmãos. A qualquer momento ele pode despertar da morte aquele que dorme, porque ele vai dizer: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou aquele que tem o poder de dar a vida, eu sou aquele que tem o poder de tirar a vida, eu sou aquele que tem o poder de levantar aquele que está caído, eu sou aquele que tem o poder de dar força àquele que está cansado, eu sou aquele que tem o poder de levantar aquela alma que está triste, que está angustiada, que está abatida. Eu vou entrar na mensagem agora, vou sair da introdução. A Bíblia diz agora que estava acontecendo um culto, um círculo de oração. Por quê? Porque era 3 horas da tarde, no templo, na porta chamada Formosa. Diz a Bíblia agora que o Senhor, ele indo de encontro, João e Pedro, ele indo assistir esse culto, irmãos. Porque eles foram aquele horário, às 3 horas da tarde? Porque naquele tempo, segundo a lei mosaica, existia um sacrifício que era derramado o sangue de um cordeiro, pela parte da manhã e pela parte da tarde, Jânison. E Pedro sabia muito bem da lei de Moisés. Ele agora vai assistir o culto no templo da Porta Formosa. A Bíblia vai dizer que todo dia, irmãos, era levado um homem que ele era coxo de nascença. E aquele homem, ele era arrastado no braço até a porta do templo chamada de Formosa. Aquele homem, ele era colocado na porta do templo. Por quê? Porque naquela época, pessoas que tinham enfermidade, pessoas que tinham paralisia, pessoas que tinham uma doença incurável, uma doença, aleluia, messiânica, que não tinha cura, elas tinham que ficar na porta do templo. Para quê? Para ser, aleluia, pedir esmola, para servir de mantimento, porque ele não tinha como trabalhar, porque ele era aleijado dos pés, ou seja, ele não tinha como arrumar o seu sustento se não fosse levado até a porta do templo e colocado naquele lugar. As pessoas pegavam ele, irmãos, e todos os dias a Bíblia vai dizer que ele era levado até a porta do templo chamada Formosa. Ele era colocado naquele lugar, naquela porta, naquele caminho, aleluia, para entrar no templo. Ele não podia entrar no templo, ele ficava da porta. Agora o versículo 2 vai dizer bem assim, que ele era trazido um varão que desde o seu ventre da sua mãe ele era coxo, ao qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. A Bíblia vai dizer que agora, depois que os discípulos eles passaram o momento que eles viram a morte do Cristo, eles agora foram para Jerusalém e receberam a autoridade que lhe tinha sido ortogada, ou seja, que tinha sido dada.
A Bíblia diz que quando eles ficaram em Jerusalém, aconteceu um mover do Espírito. Aleluia, cerca mais ou menos de 500 e poucas pessoas, aleluia, estavam ali naquele templo. E quando a glória do Eterno desceu sobre aquele lugar, 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus. 120 pessoas receberam poder e autoridade para curar enfermo, para curar endemoniado, aleluia, para tirar demônio, para falar em línguas, aleluia. Eles receberam autoridade. Os discípulos aqui já não eram mais aqueles mesmos discípulos tementes que tinham medo da tempestade. Já não eram mais aqueles discípulos que tinham medo de se deparar com endemoniados. Por quê? Porque eles tinham recebido um poder, uma vocação. Eles estavam confiando, pregador Janison, no poder que tinha sido recebido. A Bíblia diz agora que quando Pedro e João, ele chega na porta do templo, ele observa aquele homem que está ali prostrado, caído, ali desprezado, pedindo esmola. A Bíblia vai dizer que quando ele chega diante daquele homem, ele era levado até aquela porta todos os dias para pedir esmola. Por quê? Porque as pessoas que passavam, elas davam ouro, pastor. As pessoas que passavam, elas davam prata, elas davam bronze, alguma coisa que servisse de mantimento para ele. Mas a Bíblia vai dizer que dois homens, aleluia, diferenciados, Janison, dois homens diferentes, dois homens a qual ninguém dava nada, de roupas simples, humildes, estava passando por aquele caminho. E o que acontece com isso? O que acontece com isso é que aonde um homem e uma mulher de Deus ele passa, algo de sobrenatural tem que acontecer. Por onde o homem e uma mulher de Deus ele anda, aleluia, um milagre tem que acontecer. Por quê? Porque pessoas que têm crédito com o céu é assim, irmãos. Por onde ele passa, se tem endemoniado, o demônio ele é liberto, irmãos. Ele bate em retirada. Por quê? Porque aonde a luz chega, a treva não suporta olhar para a luz. Ou seja, aonde você chegar a partir de hoje, noite, eu quero liberar aqui pessoas que estão aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, vai ser tomado por um poder do Espírito tão grande, que aonde chegar, aonde tiver um principado alojado na parede da tua casa, aonde tiver um principado alojado debaixo da tua cama, eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que quando você pisar a planta do teu pé naquele lugar, o demônio ele vai bater em retirada. Por quê? Porque a autoridade foi dada, foi liberada, está dentro de mim, dentro de você, irmãos. A Bíblia diz que naquele tempo, irmãos, o Senhor, ele habitava em templos humanos. O Senhor, ele descia no tabernáculo, ele falava com o povo, um tabernáculo móvel que se movia de lugares para lugares. Aí Deus agora vai olhar para a terra, vai olhar para o homem e vai dizer bem assim: eu não quero mais habitar em tabernáculo feito de mãos humanas. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Coríntios, capítulo de número 6, verso 19, ele vai dizer: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, que provém de Deus, proveniente, que habita em vós, e que aí você foi cheio de uma autoridade, de uma vocação, de um chamado ministerial. Para quê? Para curar enfermo, para falar em línguas, para expulsar demônios, irmãos. E a igreja do século 21 é uma igreja que tem se acovardado, é uma igreja que tem se paralisado diante das dificuldades, diante dos ataques espirituais das trevas. E Deus ele não conta com pessoas covardes, irmão. Deus ele conta com pessoas valentes, pessoas determinadas, pessoas compromissadas com a obra. Existe uma geração de pessoas, irmãos, que está prostrado diante de tanta dificuldade, enquanto as pessoas que estão lá fora, que estão na minha, na tua casa, na minha, na tua parentela, muitas pessoas estão enfermas espiritualmente, estão aprisionados. Por quem? Pelo adversário da nossa alma. O diabo ele está matando, o diabo ele está roubando, ele está destruindo, ele está acabando com as famílias, ele está acabando com os casamentos. E muitas das vezes eu e você está observando, está enxergando, irmãos. Estamos com medo de orar, estamos com medo de jejuar, estamos com medo de pagar o preço e libertar essas pessoas que estão lá fora. Irmãos, o profeta Isaías ele vai dizer uma profecia messiânica no livro de Isaías, capítulo de número 61. Eu vou ler aqui para eu e você entender o chamado de Deus na minha e na sua vida. Isaías capítulo 61, eu vou correr, irmãos, porque essa mensagem é um pouco grande. Isaías capítulo 61, olha para que você recebeu esse Espírito Santo. Uma profecia há mais de 2000 anos atrás, irmãos. Olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Agora leia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18. A profecia de Isaías, uma profecia messiânica, há mais de 2000 anos atrás, vai se concretizar no livro de Lucas. O doutor Lucas, ele vai escrever e vai relatar a mesma profecia do livro de Isaías. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre mim quem? Sobre mim e sobre você, irmãos. Por quê? Porque ele nos ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados do coração e apregoar liberdade aos cativos,
e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora eu lhe pergunto e me pergunto: o que é que eu e você está fazendo com a vocação a qual Deus nos confiou? O que é que eu e você está fazendo com o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você? Será que eu e você está mesmo pregando a palavra para quem está necessitando? Irmãos, pregar na igreja é fácil, rodar dentro da igreja é fácil, falar em línguas dentro da igreja é fácil. Existe uma geração de pessoas que está manca, existe uma geração de pessoas que está oprimida, existe uma geração de pessoas que está sendo possuída de demônios, enquanto a igreja está prostrada, a igreja está caída, irmãos, temendo o adversário. E a Bíblia vai dizer que o Espírito que habita em mim e em você é um Espírito de ousadia, é um Espírito sem medida, irmãos, é um Espírito, aleluia, poderoso, é um Espírito grande. Para quê? Para libertar os cativos, para libertar os presos, para curar os endemoniados, para levantar aqueles que estão prostrados, para ressuscitar aqueles que estão mortos. Pelo poder de quem? Pelo poder da palavra. A Bíblia diz que a palavra, ela tem um grande poder no reino espiritual. A Bíblia diz que nada existia, e pelo poder da palavra disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: faça separação entre água na terra, no céu, e houve separação. E disse Deus: haja limite entre água doce e água salgada. Irmãos, até os peixes, eles obedecem a ordem de Deus da palavra. O peixe da água doce, ele não passa para a água salgada. O peixe da água salgada, ele não passa para a água doce. Ou seja, ele vai nadando, nadando e nadando. Mas quando chega onde Deus estabeleceu uma ordem, uma palavra, ele volta, porque ele sabe que se ele passar para o outro lado, ele morre. E não é diferente na minha e na tua vida. Quando eu e você quer sair debaixo da palavra, quer sair debaixo de uma proteção espiritual chamada Deus, a palavra, e queremos voltar para o mundo, voltar para fazer as nossas vontades, a tendência é eu e você cair, a tendência é eu e você ficar prostrado, e o adversário da nossa alma, ele vai destruir a tua casa, ele vai destruir a tua família. Mas ainda há tempo de se arrepender, ainda é tempo de se converter dos seus maus caminhos. Ainda cai a Sérbia, remanta errado, ainda há tempo de eu e você voltar, irmãos. Por quê? Porque o Senhor está de braços abertos. João vai dizer, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não morram, mas tenham a vida eterna. Mateus capítulo 11, versículo 28. O Senhor Jesus vai dizer mais uma vez: venham a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados. Por quê? Porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Voltando para a história do coxo, a Bíblia diz que aquele templo era um templo construído de ouro, de prata e de bronze. Somente a porta do templo, chamada Formosa, ela era construída totalmente de bronze, um bronze polido, não era qualquer bronze. E dentro da porta era tudo de ouro, de prata, a ponto de quando as pessoas olharam para o ouro, irmãos, no cair da tarde, quando eles olhavam para o ouro e para a porta do templo, eles não conseguiam olhar. Por quê? Porque a glória resplandecia sobre a porta do templo. Era um lugar tão maravilhoso, tão, aleluia, formoso, que as pessoas eram levadas para ficar ali. Pessoas que eram cegas, pessoas que eram paralíticas, pessoas que eram, aleluia, endemoniadas, ficavam ali sentados na porta, não entravam para dentro do templo. Mas a Bíblia vai dizer que agora está passando naquele lugar dois homens de oração, homens que tinham compromisso com o céu, homens que tinham intimidade com Deus. Eles estão passando, e quando eles estão passando, a Bíblia vai dizer que alguém olha para eles, pregador Janso, e vai dizer bem assim: homens, me dá uma esmola. Diz a Bíblia agora que Pedro e João, eles param, Enzo, e quando eles param, ele vai fitar os olhos naquele homem. Pedro, quando ele para, ele está agora tendo a sensibilidade do Espírito. A Bíblia diz que Pedro, ele para por um momento, ele para e fica fitando os olhos naquele homem. Por quê? Porque ele estava recebendo uma ordem do céu. Eu e você tem que ter sensibilidade do Espírito para ouvir a voz de Deus, pastor Naldo. E quando ele estava ali, pregador Janos, ele estava ouvindo a voz de Deus. Aquele homem ficou sem reação. Por quê? Porque eles não tinham nem prata nem ouro mesmo para dar. Se eles tivessem, eles iam dar. Mas a Bíblia diz que eles estavam ali parados. Por quê? Porque eles estavam ouvindo a voz de Deus. Deus dizendo para ele: meu filho, vocês receberam autoridade, vocês receberam poder, vocês receberam autoridade para curar os enfermos, para, aleluia, levantar os que estão caídos. A Bíblia diz que Pedro pede para ele fitar os olhos. Fita os olhos aqui em nós, fita os olhos. A Bíblia diz que ele fitando os olhos, aí Pedro, cheio do Espírito, cheio da graça, da vocação de Deus, Pedro vai olhar para o céu, vai olhar para aquele homem e vai dizer: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas em nome
de Jesus o Cristo, pela mão direita, me dê a mão, varão, levanta-te e anda, caia fé. A Bíblia diz que ele pegando pela mão, sente de novo, varão, sente de novo. A Bíblia diz que ele pegando pela mão, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Existe uma geração, pastor Naldo, existe uma geração de crente que leva os crentes para a igreja. E o que acontece? Leva para a igreja, coloca na porta, e quando a pessoa começa a ser usada por Deus, a pessoa que você levou, que começa a ser usada, começa a se destacar no ministério, começa a orar, começa a limpar a igreja, começa a lavar banheiro. Aí aquele que levou começa a ficar com inveja, irmãos. Aí quer matar o irmão, aí coloca o irmão na porta, do lado de fora, e expulsa o irmão da igreja. Por quê? Porque não quer ter compromisso. É aquele que vem com sede e começa a fazer a obra, começa a se dedicar, e Deus começa a levantar. Existe uma geração que leva a pessoa até a porta. Mas eu acredito, pregador Janson, que aqui nessa noite existe uma geração que Deus está levantando, que não vai levar até a porta, mas existe uma geração que vai pegar aqueles que estão na porta e vai trazer para dentro da Cacaia, Sérbia, Remanda, Rácia. Existe uma geração que vai tomar pela mão direita aquele que está caído e vai levantar para dentro, irmãos. Porque foi para isso que Deus ele me chamou e te chamou, irmãos. A igreja primitiva, a igreja de Atos é a igreja primitiva, pastor. É a igreja que tinha compromisso com o céu. É a igreja que recebia dons. A igreja de Coríntio, de Atos, era um pessoal que tinha compromisso. A primeira igreja primitiva, os primeiros cristãos a ser martirizados, a ser mortos por amor ao evangelho. Tiago foi decapitado, Pedro, cheio do Espírito, foi preso em prisão. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. No livro de Atos, capítulo 12, Pedro estava cercado de um quarteto de soldados, ou seja, 16 soldados cercando Pedro. A Bíblia diz que Pedro ele estava dormindo sobre um travesseiro, ou seja, Pedro não era mais aquele Pedro covarde, não. Pedro ele era um Pedro cheio do Espírito, cheio da ousadia, cheio da palavra. E quando o crente é cheio da palavra, ele não teme ao diabo, ele não teme a morte. Por quê? Porque o morrer com Cristo é vida, irmãos. Morrer com Cristo é vida. Não tema ao evangelho, não tema em fazer a obra, não tema em pregar o ano aceitável do Senhor. Por quê? Porque Jesus está voltando, igreja. É tempo de despertar, é tempo de você abrir os olhos espiritual. Para quê? Para enxergar, irmão, que os demônios não estão brincando de ser demônio. O diabo ele está matando pessoas, está destruindo família, mas Deus ele está levantando uma geração. Vou voltar a dizer isso aqui, uma geração que não vai levar até a porta, não. Deus ele está levantando uma geração no culto da igreja do quadrangular do evangelho nessa noite, uma geração que vai orar, uma geração que vai pagar preço, uma geração que vai levantar aquele que está cansado, uma geração que vai levantar aquele que está caído, uma geração que vai fitar os olhos naquele que está no mundo e vai dizer, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, levanta-te e anda. Cadê você que vai levantar os que está caído? Levanta a mão que eu vou profetizar, levanta a tua mão que eu vou profetizar. Eu profetizo que o Espírito de Deus está sobre você. Por quê? Porque ele te ungiu para pregar as boas novas. Eu profetizo que você vai sair daqui diferenciado, irmãos. A primeira pessoa que você vê no caminho da sua casa, você vai olhar para ele, vai olhar para ela e vai dizer, Jesus tem uma obra na tua vida, rapaz. Jesus tem uma obra na tua vida, mulher. Jesus tem uma obra na tua vida, homem. Por quê? Porque o Jesus está levantando uma geração que não teme ao mal, irmãos. Uma geração que paga preço, uma geração que ora, irmãos. Glória a Deus. Arabada raia Sérbia. Ribianda raça, manda gaia sou, de baia sé. Se você é batizado em línguas, fala em língua, irmão. Não tenha vergonha, deixa o Espírito te usar. Da gaia sou, remanda raça. Existe uma geração, irmãos, de crente que leva até a porta e depois que o irmão quer entrar para dentro, ele mata o irmão. Mas eu acredito que Deus está levantando uma geração diferenciada. Perceba que Pedro ele não só lançou a palavra, Pedro lançou a palavra em nome de Jesus o Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Deu a mão, levantou. Então eu e você tem que fazer isso, irmãos. Dá a mão àquele que está cansado. Tem pessoas que ela cai, irmãos. Tem pessoas que ela cai e ela ora e ela consegue se levantar. O Espírito levanta, mas tem pessoas que necessitam de uma ajuda espiritual. Tem pessoas que é mais um pouco fraca, irmãos. É mais aprisionada. Então tem pessoas que você vai ter que pagar o preço, vai ter que orar por ele, jejuar por ele, por ela. Tem pessoas que é mais, irmãos, assim, tem um processo de libertação mais grande, mais complicado. Mas eu acredito que você vai sair daqui diferenciado nessa noite. Eu acredito que nessa noite você não vai querer sair daqui da mesma forma. Irmão, você, aleluia, você foi comprado por um preço de sangue, irmãos. Jesus ele morreu por mim e por você. Então servir a Deus, vamos servir a Deus, vamos. Mas vamos dar valor ao Evangelho. Vamos viver o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Vamos salvar aqueles que estão morrendo, irmãos. Poderia muito bem pregar aqui dizendo que Deus ele dá uma casa, pregar dizendo que Deus ele dá um apartamento, um carro. Mas não é isso que Deus quer, irmãos. Pedro poderia dizer bem assim, eu vou te dar um ouro ou uma prata. Mas Pedro disse, não,
olha para mim, fita os olhos aqui em nós. Ele fitou os olhos. Aí Pedro vai dizer: nós não temos ouro nem prata, mas nós temos uma palavra para a tua vida. Nós temos uma palavra para o teu coração. O que? Eu imagino aquele homem perguntando, atônito, sem saber o que ia acontecer. A Bíblia diz: olha para nós. Eles olharam para ele, fitou os olhos. Aí Pedro vai dizer: nós somos homens, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos dentro de nós, isso eu te dou. O que? O Espírito. Levanta você que está cansado, rapaz. Levanta que você está prostrado. Por quê? Porque o Espírito Santo que está sobre mim eu te dou, em nome de Jesus Cristo. O Espírito, levanta-te e anda. A Bíblia diz que aquele homem, pulando e saltando de alegria, ele corre e entra dentro do templo chamado Formosa. Estava acontecendo um culto. E quando estava acontecendo um culto, que eles entram ali no templo, a Bíblia vai dizer o quê? Que eles ficaram atônitos. Todas aquelas pessoas ficaram atônitas, porque viram aquele homem todos os dias ali na porta. E quando viram Pedro e João ali, aquele homem louvando e cantando a Deus, Pedro agora vai pregar para aqueles homens. Eu vou correr aqui na mensagem. Pedro vai pregar para aqueles homens no versículo de número... Vou encerrar, irmãos. Versículo de número 18. Vamos ler do 18 em diante. Do 20. E envie ele, Jesus Cristo. Versículo 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Vamos ler o 19. Pedro pregando para os homens de lá de dentro. Vou para os crentes, para os pastores que estavam lá dentro. Pedro pregando para eles, para os mestres da lei, os doutorzão, os bonitão de terno, que só eles entendiam da palavra, mas não viviam a palavra. Aí Pedro vai dizer para eles: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim aos tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, ao qual convém que o céu contenha os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos profetas, desde o princípio. Aí Pedro agora vai estar pregando para aqueles homens a um Cristo, a qual eles mesmos tinham matado Cristo. Aí Pedro vai dizer: está vendo esse homem aí que está levantado? Ele levantou em nome daquele que vocês mataram, em nome daqueles que vocês crucificaram. É em nome deste que esse homem levantou. Então se arrependam dos seus maus caminhos, voltem para Cristo, porque ainda há tempo de ser salvo, de ser liberto. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele dá uma nova oportunidade a cada dia ao pecador. Deus, a cada dia ele dá uma oportunidade a mim e a você de se redimir dos nossos maus caminhos. No versículo 24 ele vai dizer: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, o primeiro enviou a vós, para que vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Vou fechar a Bíblia. Então, irmão, sai daqui nessa noite determinado a pregar o Evangelho. Sai daqui nessa noite determinado a falar do amor de Cristo para pessoas que estão lá fora, para pessoas que estão na tua casa, que ainda não é cristão. Amém, igreja?